Quanto tempo você tirou hoje para dedicar a sua vida para o Senhor? Aliás, quantos que estão aqui nessa reunião hoje passaram um dia em relacionamento com Ele? Enquanto você trabalhava, você dizia assim: senta aqui do meu lado, cheiroso, vamos ficar aqui um pouquinho junto. Enquanto você desenvolvia alguma coisa, enquanto você fazia alguma coisa, quantos conseguiram nutrir essa relação? Sabe, de dizer assim: Senhor, eu sei que você está aqui comigo. Ô Jesus, como eu te amo. Quantos malucos igual eu, colocam um sonzinho no... Obrigado. Vem aqui, ó. Aê, garoto. Pronto. Melhorou. Tá ótimo. Quantos malucos igual eu, quando vai sair, sei lá, vou no supermercado, bota o sonzinho no celular, no carro, e começa a achar, caraba, suricandaraba, laba, fica aqui comigo, Jesus. Oh, meu Deus, como eu te amo. Quantos de nós, irmãos, estamos de fato perseguindo a presença, ao ponto de entender que sem Ele nós não podemos fazer nada? Sabe por que essa não é uma prática na nossa vida? Sabe por que nós conseguimos a façanha de desenvolver um cristianismo sem oração? Porque no fundo, a gente não acredita quando Jesus diz que sem Ele a gente não pode fazer nada. No fundo, irmãos, a gente acha que isso é besteira. Lógico que eu posso fazer sem Ele, eu vivo sem Ele. Vocês estão entendendo isso? Obrigado, Maurício. Olhando para a forma como nós vivemos o cristianismo hoje, nós estamos comprovando que a gente não acredita nisso que Jesus está falando. E sabe o que é o pior disso tudo, irmãos? O pior disso tudo é que nós achamos que, além de viver sem Ele, nós achamos que é possível frutificar sem permanecer nele. Irmãos, nós temos hoje na igreja, de modo geral, um grande foco no processo que nós precisamos passar para conseguir frutificar. Nós damos muita ênfase para os frutos, sim ou não? Sim ou não, gente? Nós ministramos seminários sobre como multiplicar, nós ensinamos pessoas sobre como frutificar, nós estamos focados na frutificação, nós estamos focados na multiplicação. Mas a impressão que eu tenho é que a gente não gasta tanto esforço quando o assunto é permanência, quando o assunto é permanecer nele, quando o assunto é estar nele. Por isso a gente não dá valor para a vida de oração, porque é através de uma vida de oração que nós conseguimos permanecer nele. Então é um processo. Nós achamos que podemos viver sem ele, e por achar que a gente pode viver sem ele, nós vamos um pouquinho mais fundo. A gente acha que a gente pode frutificar sem permanecer nele, sem estar nele. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Jesus fala assim: olha só, gente, eu sou a videira, vocês são apenas os ramos. O que o ramo precisa para frutificar é só permanecer na videira. Então, o maior desafio que nós temos hoje não é dar fruto. Dar fruto é a consequência daqueles que permanecem nele. Eu não preciso da oração para frutificar, eu preciso da oração para permanecer. Porque se eu permaneço, eu frutifico. Você está entendendo isso? Então de vez em quando é bom dizer um amenzinho, só para eu saber que você está entendendo. Amém? Então eu não preciso fazer força para frutificar, irmãos, porque frutificar é a consequência de quem permanece. O meu desafio é fazer força, é me esforçar para permanecer na presença, é me esforçar para permanecer nele. Por isso, tendo esse entendimento, a partir dessa perspectiva, eu preciso entender que a oração não é uma atividade opcional. Irmãos, a oração é uma atividade essencial. Eu não tenho aquela história de dizer, eu não quero orar. Queridos, preste atenção numa coisa.
Se você deseja crescer na sua condição espiritual, você tem que orar, não tem outra opção. Se você deseja amadurecer, se você deseja ter uma vida espiritual madura, não há outro meio. Não tem como você viver e alcançar uma maturidade espiritual sem desenvolver uma vida profunda de permanência nele, através da oração. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então entenda uma coisa: a oração para a tua vida espiritual, ela está como o ar para a sua vida. Querido, sem o ar você morre. Assim como sem a oração, você morre espiritualmente. Não tem outra opção. Ah, eu não quero respirar hoje. Então morre. É simples assim. Ah, eu não quero orar hoje. Você está dizendo para mim que você quer morrer. Então, eu acredito que você deseja ver a sua vida espiritual crescendo. Pelo menos eu estou deduzindo aqui. Eu acho que você quer ver a sua vida espiritual crescendo. Se a sua resposta é sim, eu quero ver a minha vida espiritual crescendo, então, meu amigo, não tem outra opção. Queridos, preste atenção numa coisa. Você pode sentar aqui todo dia e me ouvir pregar. Eu sei que você não vai aguentar muito tempo, é chato me ouvir por muito tempo assim. Mas você pode ficar aqui todo dia me ouvindo pregar durante anos e não desenvolver uma vida espiritual madura. Você entende isso? Sabe por quê? Porque eu não posso fundamentar toda a minha vida espiritual apenas naquilo que eu estou ouvindo de alguém. Eu preciso começar a fortalecer minha vida espiritual. As raízes irão se aprofundar na medida em que eu permaneço nele, na medida em que eu permaneço na fonte, na medida em que eu permaneço na presença. Quer ver uma coisa? Abra comigo Êxodo, deixa marcado João aí. Abra Êxodo capítulo 15. Olha só qual que sempre foi a vontade de Deus. Depois que os egípcios foram derrotados, foram destruídos no mar, Moisés começa a entoar um cântico de adoração a Deus. Moisés começa a desenvolver uma vida de adoração. E olha o que ele fala no versículo 17. Com relação ao seu povo, ele diz assim, no verso 17: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparastes, ó Senhor, para a tua habitação. Preste atenção, irmãos. Ele diz que Deus não só irá introduzir o povo no lugar da habitação, no lugar da presença, mas Ele também irá plantar o povo. Sabe o que significa isso? Isso significa que o desejo de Deus não é apenas que eu e você passemos ou visitemos a presença. O desejo de Deus é que eu e você permaneçamos nela. Por isso ele fala assim, olha, tu vai introduzir, mas também você vai plantar. Porque a ideia não é só passar, a ideia não é só visitar a presença num culto de domingo, num culto de quarta-feira. A ideia é que você permaneça o tempo todo. A ideia é que você seja plantado para que as raízes possam ser profundas. Quantos estão entendendo isso? E sabe qual vai ser o resultado disso? Fruto. Então o fruto não é algo que eu vou produzir. Fruto é o resultado de quem está conectado nele por meio de uma vida de devoção. Não tem outra opção, amigo. Se você deseja fortalecer sua vida espiritual, você vai precisar entender que somente permanecendo nele isso é possível. Então Jesus aqui nesse versículo 5 de João, volta lá para João capítulo 15. Aqui Jesus ele está fazendo uma declaração sobre a nossa incapacidade de nos movimentar na plenitude do nosso destino em Deus, sem crescer em oração.
Jesus está dizendo que não tem como eu e você alcançarmos a plenitude do nosso chamado sem permanecer conectados com Ele. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, queridos, o nosso maior desafio não é buscar dar frutos, não é encontrar um meio para frutificar. O nosso maior desafio é permanecermos nele, porque se permanecermos nele, os frutos serão consequência. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, a menos que nós permaneçamos nele, nós nunca vamos conseguir dar frutos ou amadurecer espiritualmente. Não espere ter uma experiência espiritual especial para começar a crescer em oração. Não espere você estar sentado aqui num culto de quarta-feira. Cara, eu tinha que estar na minha casa, amanhã eu trabalho cedo, o que eu estou fazendo aqui? Até me arrependi de ter vindo. Não espere, e de repente algo extraordinário vai acontecer, e você, pronto, a partir de hoje você vai começar a orar. Não é assim que acontece, irmãos. Quarta-feira passada eu falei um pouco sobre isso. A primeira coisa que você precisa fazer para começar a crescer em oração, sabe o que é? Diga comigo, orar. É simples assim. Eu vou ficar aqui de boa e quando Deus quiser eu oro. Não, querido, você precisa se esforçar. Lembra de Atos capítulo 6? Ontem a gente estava numa reunião lá na casa de oração falando sobre isso. Os apóstolos, irmãos, chegaram diante de um conflito. A igreja começou a crescer, os problemas começaram a crescer junto. Chegaram diante de uma situação que eles precisavam definir. Algumas viúvas hebreias estavam brigando com algumas viúvas helenistas, dizendo assim: olha, nós estamos começando a murmurar e dizer que uma estava ganhando mais mantimento do que a outra. Diante desse conflito, sabe qual foi a postura dos apóstolos? Nós não podemos, é errado a gente deixar a palavra e a oração de lado e nos dedicar à mesa. Nós iremos, quanto a nós nos consagraremos, nós nos separaremos a oração e a palavra. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então não tem como, não vai ser instantaneamente. Você precisa começar a se esforçar para isso. Amém? No Salmo de número 16, abra comigo lá. Hoje de manhã eu estava esperando os meus filhos se arrumarem para sair, e eu estava lendo esses salmos, e algo saltou aqui ao meu, pensando sobre essa, gente, será que tiraram o salmo da minha Bíblia? Aqui. Pensando sobre esse processo que eu e você precisamos trilhar, de começarmos a orar, e permanecermos orando, até conseguirmos orar de verdade, eu comecei a pensar, a lembrar de algo que o Mike Bickle escreve em um dos seus livros, que eu não vou lembrar qual é agora, mas ele fala que nós precisamos transicionar na nossa vida de oração. Nós precisamos começar a orar, mesmo que a oração seja para mim e para você um dever, mesmo que ela seja uma obrigação. Amém? Você tem que começar a orar, mesmo que para você a oração seja uma obrigação. Cara, poxa, sabe quando você acorda de segunda-feira de manhã para ir trabalhar? Você vai como? É porque é prazeroso? Dificilmente você vai segunda-feira, 6 horas da manhã trabalhar porque é prazeroso, né? Você vai porque você tem uma obrigação, é um dever. Ouça, vou ter que ir trabalhar, bicho. Comece a orar assim, não tem problema não. Ouça, está na hora de orar. Comece, mesmo que para você a princípio seja um dever. Sabe por quê? Porque se você permanecer, o dever se transforma em prazer. Você começa a orar porque é uma obrigação, mas você não só começa a orar, você permanece orando. Você entende isso? Até que a oração transiciona do dever
para o prazer. No Salmos de número 16, no verso 17, fala assim, ó, aliás, no verso 11, 16, 11. Você achou aí? Diz assim, ó: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Preste atenção. Sabe qual é o problema? Um dos grandes problemas é que nós aprendemos a ter medo da oração. Irmãos, há uma ideia entre a igreja que a vida de oração é especificamente para os mais velhos, para os anciãos, não é assim? A vida de oração é para as irmãs do coque, é para os irmãozinhos da igreja que não tem mal o que fazer da vida e é o jeito de orar. A gente tem essa ideia de que esses são grupos específicos que precisam interceder, esses caras mais velhos, mais experientes, esses são responsáveis pela oração. A princípio a oração parece ser algo chato, cansativo. Eu não sei se isso acontece contigo ou se só acontecia comigo. A primeira impressão, quando você se tranca num quarto e fica 1 hora, 2 horas ali, é que você está perdendo tempo. Moço, o que eu estou fazendo aqui trancado 2 horas dentro de um quarto desse? A primeira impressão é que você está perdendo tempo. Irmãos, isso não é verdade. Nós precisamos crer que não existe movimentação mais profunda no reino de Deus do que a movimentação de oração. Irmãos, é possível você tocar uma nação sem sair da cidade que você mora. Aliás, dificilmente os teus pés irão tocar a nação que a tua oração não tocou primeiro. Dificilmente os teus pés irão tocar lugares que a tua oração não foi primeiro. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O salmista nos fala aqui de um nível de satisfação e prazer que é possível nós encontrarmos na presença de Deus. Ele fala aqui, irmãos, de plenitude de alegria. Entenda isso, amém? O lugar de oração não é um lugar escuro, não é um lugar de escuridão. Entenda, o lugar de oração é um lugar onde Deus fará, segundo o salmista aqui, ver os caminhos da vida. Sabe por que nós perdemos a visão? Nós perdemos a visão porque nós saímos do lugar onde a visão se torna clara. O que ele fala aqui? Tu me farás ver os caminhos da vida. O lugar de oração não é um lugar escuro. O lugar de oração é um lugar de clareza, onde o caminho diante de você se torna claro, onde as coisas se tornam claras diante de você. Pastor, cara, eu não consigo entender muita coisa, parece que diante de mim as coisas estão muito nebulosas. Você já experimentou orar? Experimenta dar uma oradinha. Experimenta, depois você me diz. Nós estamos lutando, irmãos, para tentar fazer com que a igreja amadureça. Então a gente ensina, a gente discipula, a gente senta, a gente aconselha. Paulo, quando escreve para a igreja, para os irmãos colossenses, sabe o que ele diz? Ele fala assim: Epáfras está lutando em oração por vocês. Sabe para quê? Para que vocês permaneçam maduros e convictos da vontade do Senhor. Colossenses capítulo 4. Paulo está dizendo para aquela igreja que Deus levantou um líder que talvez não era o cara que mais visitava os irmãos, que talvez não era o cara que mais recebia os irmãos na sua casa. Ele não está dizendo que Epáfras era o cara que mais dava cesta básica para os necessitados, mas ele está dizendo que Epáfras era um cara que lutava em oração. Sabe para quê?
para que aquela igreja permanecesse no lugar de maturidade. Você entende isso, irmãos? Amém, queridos? Então nós não podemos ter alegria completa em outro lugar, porque é na tua presença que há plenitude de alegria. Nós só podemos ter a plena alegria na presença do Senhor. Não podemos encontrar a alegria completa em outro lugar que não seja na presença. Você consegue entender isso, irmãos? Por isso nós iremos nos frustrar todas as vezes que você buscar suprir a tua alegria em outro lugar, você vai se frustrar, porque é somente na presença que há plenitude de alegria. Agora é aquela hora que você fala amém. Então nós precisamos mudar a nossa maneira de olhar para a oração, nós precisamos transicionar. A oração precisa, irmãos, sair do campo do dever e passar para o campo do prazer. Precisamos parar de olhar a oração como aquele peso. A oração, ela é tanto uma conversa quanto um encontro com Deus. Essa é a perspectiva correta. Amém? Então nosso desafio nesse tempo é encontrar o prazer e o deleite na oração. É nós começarmos a orar, mesmo que seja por dever, até que comecemos a orar de verdade. Então a prática da oração, que nós vamos, é na prática da oração, é enquanto eu desenvolvo essa prática, é que nós vamos conhecendo a reverência do louvor verdadeiro a Deus. É na prática da oração, irmãos, é que nós vamos nos aprofundando em intimidade e relacionamento com Ele. É na prática da oração que nós lutamos, como Paulo diz que Epáfras fez, lutamos para alcançar a sua ajuda. É na prática da oração. Amém? Então nós precisamos entender que nós estamos em um processo. Crescer em oração é um caminho. Você não vai sair daqui hoje, irmãos, dizendo assim, pronto, a partir de agora eu vou orar como ninguém nunca orou. Meu joelho vai encaliçar. Não, mas você pode, a partir de hoje, começar a fazer isso. Você pode dizer amém? É lógico que nem toda vez que você ora, você vai ver como Estevão o céu aberto. Não é toda vez que você ora que você vai ter a visão de um anjo entrando no seu quarto. Não é toda vez que você ora que você vai sentir uma presença angelical. Não, nem toda vez, irmãos. Só que sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de disciplina e insistência na oração. E quando nós alcançarmos a disciplina e a insistência na oração, ela vai se tornar um prazer. Nós vamos encontrar, ela vai se tornar um deleite. A sequidão que tanto persegue você, irmãos, vai começar a ser gradualmente substituída por uma experiência, por um relacionamento vibrante com o Senhor. Eu não gosto muito de falar de mim, mas assim, querido, dificilmente eu paro para orar nos meus momentos de devocional, que eu não chore, que eu não contemple quem o Senhor é. Dificilmente eu não sou constrangido pela sua presença. Minha esposa sabe, irmãos, tem dia que eu fico agoniado, morando numa casa pequena, para onde você sai tem gente, tem parede, eu falo, rapaz, eu tenho que sair daqui para algum lugar, eu não aguento, moço, eu tenho que botar um fone para ver se eu deixo todo mundo lá de fora do quarto, para ver se porque eu falo para você, eu não consigo mais viver sem a oração, eu não consigo mais, eu não sei como você consegue, eu não consigo mais. Você entende isso? Esses dias eu tenho sentido Deus me chamando para mais fundo nele,
Tenho conversado com alguns irmãos, tenho dito isso para eles. Irmãos, olha o tanto de tempo que nós gastamos na frente de uma rede social. Olha o tanto de tempo que a gente gasta na frente de uma televisão. Não diga para mim que você não ora por falta de tempo, querido. Sabe por quê? Você não ora não é por falta de tempo. Você não ora por falta de paixão, de prazer. Você não ama Jesus. Não diga para mim que você ama Jesus. Aliás, o que você está fazendo na igreja, cara? Esquece isso, meu amigo. Esquece isso, cara. Vai viver a tua vida. Você está perdendo tempo. Como você diz que ama Jesus se você não busca, se você não tem prazer em estar com Ele? Quantas pessoas casadas tem aqui? É prazeroso estar com seu cônjuge, sim ou não? Sim ou não? Se não for, tem alguma coisa errada. Se você não tiver prazer em estar com seu... tem alguma coisa errada. Estava falando com minha esposa hoje. Falei, pô amor, daqui a pouco eu vou viajar de madrugada. Ô senhor, já estou pensando na volta. Já estou com saudade. Porque é prazeroso você estar perto de quem você ama. Sim ou não, irmãos? Como é que você diz que ama Jesus, cara? Você não gasta tempo com Ele. Irmãos, presta atenção. A oração é muito mais do que um dever religioso que precisa ser suportado. A oração é um lugar de encontro. Lugar de encontro. Sabe o esqueminha que você marcava antes? Não sei se acontecia contigo. Lá no meu interior tinha todo interior tem uma ruazinha escura que o cara vai para lá para encontrar as menininhas. Você marcava um esqueminha durante o dia. Meu irmão, você ia chegando perto da rua escura, tu ia ficando como? Ixi, meu irmão, daí começava logo a suar, e a mão ficava suada, e as pernas ficavam bambas. Aí vem dizer para mim que você nunca foi na ruazinha escura. Os mais velhos. Cara, não. Mexe contigo, cara. Sim ou não? Quanto mais você se aproxima do lugar do encontro, mais você vai ficando, cara, bicho, está chegando perto, meu Deus do céu. Sabe, na escola, quando a menininha que você gostava ia se aproximando, alguém dizia assim, ela está chegando perto. Vixe, isso, meu Deus do céu. É assim ou não é, irmão? Precisamos resgatar essa paixão, cara. O amado está vindo aí. Eis aí o noivo. Como é que isso não mexe contigo, cara? Como você consegue viver na frente de um Big Brother, irmãos? O noivo está chegando aí, você está torcendo para o nego estar saindo de Big Brother. Como você consegue viver com a vida socada dentro de uma rede social? O noivo está chegando aí, como é que você consegue? Fala para mim. Eu não sei. Como você consegue vibrar com tantas outras coisas e não consegue vibrar com o amado da sua alma? Quantos estão entendendo isso, irmãos? A oração é muito mais do que um dever religioso que você tem que suportar, como se fosse uma penitência. Ó céus, ó vida, ó mundo, eu tenho que orar. Não, irmãos, é um lugar de prazer, é um lugar de deleite. Na sua presença há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Isso é oração. Esse é o lugar de oração. Amém? É um lugar de você desfrutar de uma amizade com Deus. Irmãos, Deus procura amigos nos dias de hoje, como Ele sempre teve em toda a história bíblica. Deus está em busca de seus amigos. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, cara, mas eu não vou fazer isso. Eu preciso conversar com meu amigo Abraão. Irmãos, para quem Deus vai contar nesse tempo aquilo que Ele está prestes a fazer? Aonde estão seus amigos? Talvez nós estamos ocupados demais, cuidando da nossa própria vida. Sabe aquele cara que te procura no WhatsApp, você fala assim, já eu falo contigo. 3 dias depois, ô meu irmão, perdoa porque
Aí você vai ter que inventar uma desculpa. Só que no WhatsApp você consegue inventar uma desculpa, para Deus não dá. Ele sabe que com ele não cola aquela desculpa da correria que a gente usa para os nossos amigos. Pô, porque eu estou aqui numa correria, com ele não cola. Ele sabe que não tem correria nenhuma. Ele sabe que o problema não é excesso de coisas para fazer. O problema é a falta de paixão, é a falta de interesse. Você não responde, não é Deus, não é porque você tem muita coisa para fazer. Você não responde Deus, é porque você não está interessado no que Ele tem a dizer. É muito mais prazeroso, é muito mais atraente para você o que está acontecendo no mundo dos famosos, as fofocas do mundo gospel. Você se interessa por muitas coisas, mas a palavra, a profecia, a palavra que o profeta Amós diz que ele não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas, ainda está em vigor. Deus ainda está procurando na terra homens com quem Ele possa repartir aquilo que Ele vai fazer. Deus ainda está procurando homens na terra que estejam dispostos a entrar no seu conselho, para participar das reuniões secretas de Deus. Você está aí, irmão? Será se Ele pode encontrar esse tipo de gente nesse lugar, nessa noite? Será se Ele pode encontrar esse tipo de gente nessa cidade? Será se Ele pode encontrar esse tipo de gente nesse estado, meu amigo? Será se tem alguém nessa igreja que está interessado em participar das reuniões do Conselho de Deus? Será se tem alguém aqui que é atraído por esse ambiente do encontro? Cara, eu preciso participar, eu tenho que entender, eu tenho que ouvir o que Ele vai dizer. Eu quero andar na frente, eu quero saber o que Ele vai falar. Será se tem alguém aqui com esse interesse nessa noite? Mateus capítulo 10, ele fala assim, cara, aquilo que eu falar para vocês no pé do ouvido, vocês vão gritar dos telhados. Aquilo que eu falar para você, longe de todo mundo, na escuridão, você vai falar a luz do dia. Será se Deus pode encontrar alguém aqui escondido? Será se Deus pode encontrar alguém aqui com quem Ele possa contar um segredinho no pé do ouvido? Nós queremos ter o que falar, irmãos, dos telhados. Nós queremos ter o que dizer para a igreja. Nós queremos ter uma palavra para pregar no culto, na conferência, não sei aonde. Nós sempre queremos ter o que dizer às pessoas, mas a gente não tem paciência para ir lá para o secreto, ouvir o que Ele tem a dizer. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele ainda está procurando amigos. Cara, eu estou prestes a fazer algo. Sabe, irmão, quando você recebe uma grande notícia? Sabe quando você recebe uma grande notícia? Eu não sei guardar segredo, irmãos. Quando meu filho foi fazer o teste lá no negócio do futebol, que o cara, depois do treino, ele chegou e disse assim, eu quero esse menino, quero que ele vá fazer o teste lá. Eu pensei comigo, eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa para minha esposa, vou chegar em casa e vou contar para ela. Eu não dou conta. No meio do caminho eu já fui contando. Tu nem sabe o que foi que aconteceu, meu irmão. O Levi passou. Irmão, será se Deus tem alguém? Será se Deus tem para quem ligar quando Ele quer contar alguma coisa? Você está me entendendo, né? E Deus, os religiosos vão dizer, e Deus liga. E Deus tem telefone agora. Oh, Jesus. Tomar um cafezinho aqui. O copo está furado, Rogério. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Não faz eu xingar no púlpito. Será se Ele pode contar para alguém, querido, aquilo que Ele está prestes a fazer? Será se Ele pode encontrar alguém nessa casa que Ele possa dizer assim, cara, eu estou doido para contar para fulano de tal a minha próxima ação. Eu estou doido para contar para fulano o que eu vou fazer mês que vem. Eu estou doido para revelar para alguém aquilo que eu vou fazer nos próximos dias. Ou nós estamos ocupados demais, irmãos? Deus está dando para mim e para você uma grande oportunidade
de tocar o seu coração e de se unir a Ele, não apenas para sermos abençoados, não, mas Ele está nos dando a oportunidade de nos unirmos a Ele, para sermos cooperadores com aquilo que Ele vai fazer, para sermos cooperadores. Então, quando você olha para as Escrituras do começo ao fim, você vai ver que o que Deus sempre desejou, em primeiro lugar, era encontrar o seu povo para ter um relacionamento com Ele. Esse desejo de Deus não mudou, meu amigo, não mudou. O desejo de Deus ainda é encontrar um povo na terra com quem Ele possa se relacionar. Esse desejo não mudou. Amém. Nós temos diante de nós, eu estou concluindo, nós temos diante de nós a grande possibilidade, a grande oportunidade das nossas vidas de participarmos da família de Deus e de participarmos do amor que Deus sempre repartiu com a Trindade. Nós temos a oportunidade, irmãos, de acessarmos esse amor por meio da oração, e nós estamos abrindo mão. Jesus vai orar: Pai, eu amo eles com o mesmo amor que o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Sabe o que Ele está fazendo aqui? Ele está pegando os seus discípulos e está trazendo, está inserindo os seus discípulos dentro dessa realidade, onde o Pai ama o Filho ama o Espírito e o Filho amam o Pai. Ele está pegando eu e vocês, dizendo assim: vocês podem participar desse amor. Quantos estão entendendo isso, irmãos? A oração é o meio pelo qual nós somos inseridos na relação de amor da Trindade. Você entende isso? Amém, irmãos? Nós temos diante de nós uma oportunidade de mergulharmos no coração de Deus por meio da oração, de conhecermos, irmão. Isso aqui não é uma historinha que eu estou te contando para você dormir, irmão. Isso é uma realidade. Nós temos a oportunidade de mergulharmos no coração de Deus por meio da oração. Nós temos a oportunidade de, por meio da oração, recebermos do Espírito os segredos escondidos no coração de Deus. Você entende isso? Amém? De conhecermos de verdade quem Ele é. Não é apenas informação a respeito dEle. Irmãos, algumas pessoas aqui não me conhecem. Talvez você possa ter alguma informação a meu respeito, mas só tem como me conhecer a partir do momento que nós aprofundarmos a nossa relação. Assim é a relação de muitos de nós com o Senhor. Muitos de nós temos informação a respeito dEle, mas nós não o conhecemos de fato. Sabe por quê? Porque nós estamos abdicando do principal meio para que isso aconteça. Nós estamos abrindo mão do principal meio de conhecer a Deus, que é a oração. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Sabe de uma coisa? Deixa eu concluir com essa. Efésios capítulo 1. Agora eu estou terminando de verdade. Efésios capítulo 1, verso 18. Você achou? Amém? Efésios 1, 18 fala assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos. Presta atenção. Sabe o que a oração ela faz?
Olha para mim aqui, ó. A oração, ela revela para mim e para você a esperança para a qual Deus nos chamou. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando Deus te chamou, Ele esperava algo, havia uma esperança no coração de Deus, quando Ele chamou a mim e a você. Amém? Deus esperava algo de nós quando nos chamou. E sabe o que a oração faz? A oração, ela revela o que Deus esperava de nós quando nos chamou. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que por meio da oração é possível você entender e cumprir aquilo que Deus espera de você. Você está conseguindo entender isso? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês entendam no coração de vocês, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou vocês. Eu oro para que vocês entendam no espírito de vocês o que Deus esperava de mim quando Ele me chamou. É isso que eu vou fazer. Cumprir o propósito, irmãos, nada mais é do que você fazer aquilo que Deus esperava de você quando chamou você para fazer aquilo que você deve fazer. Parece a frase de Dilma Rousseff, né? Mas é isso mesmo. Ele esperava alguma coisa. Havia uma esperança no coração de Deus. Amém? Eu acho que nós precisamos entender isso nesses dias. Porque se eu entendo isso, irmãos, nós vamos conseguir acessar aquilo que ocupa o coração de Deus nesse tempo. Nós vamos conseguir, irmãos, por meio do Espírito, através da oração, nós vamos conseguir ter acesso ao coração de Deus. Nós vamos conseguir, irmãos, ter acesso ao que ocupa o coração de Deus e começar a manifestar nos nossos dias. Somente assim nós iremos cooperar com o que Ele está fazendo nesse tempo. Amém?